atrás, para você acabou. Sabe aquele nome que você acabou de falar? Jesus falou para Satanás: eu entreguei a minha vida. Se ele se arrepender, se ele deixar o pecado, eu paguei pelos pecados deles, e eles não vão ser mais condenados, porque eu salvei a todos. É como se ele dissesse assim: quando você pecar e se arrepender, quando você se batizar, os seus pecados serão apagados. Satanás não pode olhar para você e dizer assim: ei, no passado você era uma prostituta e agora você aceitou Jesus e você está pregando doutrina. No passado você era um ladrão, agora você virou pastor e você está querendo pregar e ensinar o povo. Amém? Satanás não pode mais apontar o dedo para você e dizer que você não pode fazer a obra de Deus, porque o nosso Jesus, ele morreu e levou sobre si todas as nossas transgressões e os nossos pecados. É por isso, irmãos, é por isso que ninguém pode te apontar, é por isso que ninguém pode te julgar, é por isso que ninguém pode te condenar. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim e por você, e você não deve nenhuma culpa. Se você verdadeiramente é arrependido, quem pode entender, diga glória. É por isso que você deve amar a Ele com todas as tuas forças. É por isso que você deve amar a Ele acima de qualquer coisa. É por isso que você deve amar a Ele, porque Ele provou para mim e para você que o amor dele é muito maior do que você pode imaginar. A Bíblia diz ainda, dizendo que você deve amar a Ele de todo o seu entendimento. Irmão, se você já parou para imaginar qual é o entendimento que você tem? Entendimento significa inteligência, conhecimento, que você deve conhecer, você deve buscar, e quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, você deve amá-lo ainda mais. É por isso que no livro de Apocalipse está dizendo: se você é santo, santifique-se ainda, e se você é sujo, suje-se mais ainda. Sabe por quê? Cada momento que você vai aprendendo, se você ainda é crente, você vai se libertando, você vai sabendo as palavras que deve falar, o comportamento que você deve ter, as atitudes que você deve se comportar, os lugares que você deve ir. Em cada momento você vai aprendendo e você vai santificando a sua vida, e a sua vida vai se tornando tão santa e tão agradável na presença de Deus, que nada pode tirar você da presença do Pai. Amar a Deus de todas as suas forças. Ei, irmãos, quero abrir um parênteses aqui agora e levar você, sabe onde? Amém? O dia do juízo final, o dia do juízo de Deus. O dia do juízo de Deus, irmãos, será a maior reunião que já se houve em toda a história. Amém? No mundo, irmãos, não vai haver reunião maior. Sabe qual é a maior reunião nos dias atuais? É quando o Papa, amém, vai a algum lugar, se reúne mais de 100 milhões, de 10 milhões de pessoas em um mesmo local. Mas isso não se compara como será a reunião do juízo final. A reunião do juízo final vai dar todas as pessoas, desde o jardim do Éden, desde o princípio da humanidade até o último dia da redenção. O juízo final será a maior e mais grande reunião de toda a história. E naquela reunião, diz a Bíblia, que vai dar um povo à direita e vai dar um povo à esquerda. O povo da direita é aquele povo que salvou a sua alma, e aquele povo da esquerda é aquele povo que rejeitou a história da cruz, é aquele que não quis aceitar Jesus, aquele que partiu dessa terra e não teve um comportamento, amém, santo ou divino diante de Deus. Mas desse outro lado vai estar uma nação diferente, irmãos. Naquele grande dia, quantas pessoas, irmãos, vai dizer assim: olha, o crente, ele tem que ser bonito, ele tem que ser isso, ele tem que ser aquilo. Mas eu consigo olhar pelos olhos da fé, que lá vai estar muitos cegos, amém, cego de um olho, amém, coxo de um pé, amém, com uma mão cortada. Sabe por quê? Porque decidiram assim aceitar Jesus, amém, abandonar a maquiagem, abandonar o pecado, abandonar os sonhos, abandonaram tudo aquilo que fazia parte da sua trajetória de vida. Sabe para quê? Para salvar a sua alma e estar presente naquele último dia com aquele povo que vai se salvar. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz: se teu olho escandalizar, arranque-o e jogue para longe de ti. Melhor você cego de um olho do que
você ter 2 olhos e ser condenado. Isso quer dizer que naquele dia vai ter pessoas com um olho só. Que isso, pastor? Que isso, missionário? Que coisa feia. Irmãos, é melhor você ser feio nessa vida e ter a salvação na eternidade, do que você ter os 2 olhos e ser bonito nessa vida e ser condenado na eternidade. Vai ter pessoas, irmãos, que vai ter um pé só. Sabe por quê? Porque o pé dele levava ele para o pecado, levava ele para a condenação, mas ele preferiu cortar o seu pé para ele ir para a igreja e ser santo. Isso quer dizer, vou tirar minha liberdade, vou tirar os meus prazeres e vou ir para a casa de Deus. Irmãos, quando você sufoca seus sonhos, sufoca suas paixões, você alcança a salvação para a sua alma. Quem crê, diga glória a Deus e aleluia. Amém? Você diz, eu estou na igreja. Se eu estivesse fora da igreja, eu era uma pessoa diferente. Eu tinha certeza que eu era uma pessoa que tinha mais dinheiro. Pode ser verdade. Amém? Quem sabe se você estivesse lá no mundo, você era uma pessoa que viajava mais. Quem sabe era verdade. Mas naquele último dia, você vai olhar e dizer, graças a Deus que eu não tinha dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu não tinha ido para a igreja. Graças a Deus que a minha vida era cheia de enfermidade. Porque assim eu ia para a oração, eu ia buscar milagre, eu ia buscar uma orientação, porque se não fosse a luta, se não fosse a peleja que você tem, amém, você não estaria aqui. Então dá graças por tudo, porque tudo isso faz parte do processo de salvação da sua alma. Aleluia. Amar a Deus com todas as suas forças é você sufocar, nem que você caia, nem que você é jogado no lixo, mas você retoma a sua vida de novo e olha para Deus e diga, Senhor, eu não sou quase nada mesmo. Grande é o Senhor, santo é o Senhor, misericordioso é o Senhor, digno de honra é o Senhor. Então eu estou aqui para me retomar, para me levantar novamente e alcançar a tua misericórdia. Quem pode crer assim, diga glória a Deus e aleluia. Irmãos, você precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Quando as pessoas não conseguem amar a Deus, irmãos, até fala que ama, mas não tem coragem de sacrificar a sua vida para Deus, irmãos. Quando as pessoas, irmãos, hoje não tem mais força, não é porque não tem força, não tem mais coragem, amém, de prestar sacrifícios a Deus, irmãos. Irmãos, quando as pessoas não buscam, quando as pessoas não estão dispostas a pagar o preço, você acha que eu vou buscar em oração para ser usado? Você acha que eu vou entregar revelação? As pessoas não acreditam, as pessoas murmuram. Você acha que eu vou buscar poder para minha vida? Para quê? As pessoas não vão me agradecer. Ei, presta atenção, quando você ama a Deus, você não espera a gratificação de ninguém. Sabe por quê? As pessoas são gratas mesmo. Você sabe qual é as pessoas mais ingratas? É as pessoas que mais precisam de você, é as pessoas que você mais ajuda, são as pessoas mais ingratas. Mas quando você ama a Deus acima de tudo, você fala assim, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão dizer a meu respeito, eu estou preocupado em agradar a Deus e mostrar a Ele todo o meu amor. Aleluia. Irmãos, quando as pessoas não sabem o que é amar a Deus acima de tudo, irmãos, quando eu rejeito todo o pecado, quando eu passo por cima de tudo, irmãos, e falo assim, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, sabe o que é que você está olhando para o céu e dizendo? Senhor, eu te amo. Às vezes, irmãos, nós abrimos a nossa boca, sabe para quê? Para falar, Deus, eu te amo. Senhor, eu amo a tua igreja, eu amo a tua obra. Mas quando Deus balança a figueira, amém, sabe o que nós falamos? Senhor, eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais. Eu vou dar um tempo, porque a luta está muito grande. Quando nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para o vento, nós vamos fazer igual Pedro. Porque Pedro, irmãos, ele começou a andar em cima das águas, porque Jesus mandou que ele andasse. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Quando nós olhamos para a tempestade, aí nós estamos dizendo, aí, eu vou parar de ir na igreja, porque lá tem uma irmã que fala assim, assim, assim no pastor, fala assim, assim das irmãs, fala assim, assim da igreja. Ei, quando você estiver olhando para o vento, quando você estiver olhando para a tempestade, você vai deixar de olhar para Jesus e você vai afundar a tua vida, você vai desistir, você vai deixar o teu amor fracassado
falar diante de Deus, mas quando você olha para o céu e diz assim: Senhor, pode dizer o que for, eu te amo com a mesma intensidade, e meu amor ainda é maior, e estou disposto a pagar o preço que for. Aleluia, glória a Deus. Ei, irmãos, aprenda a amar a Deus acima de tudo. Aprenda a amar a Deus com todo o seu entendimento. Aprenda a amar a Deus, irmãos. Eu vejo tantas pessoas investindo na sua vida particular, na sua vida financeira, mas não investe, irmãos, na sua vida, na presença de Deus. Irmãos, eu estou com saudade do tempo que a gente ia para a igreja e todos os obreiros, irmãos, todos os membros, amém, tinha dom de revelação, tinha autoridade de Deus, amém, expulsava demônio, irmãos, falava em línguas. Hoje tem crente, irmãos, que há muito tempo na igreja e não fala em línguas, irmãos. Aí eu te faço uma pergunta: será que o Espírito Santo, irmãos, ele não batiza mais? Será que o Espírito Santo, irmãos, ele não fala mais em nossa boca? Será que o Espírito Santo, irmãos, ele não aviva mais a nossa vida, irmãos? Não é. Sabe o que acontece? É porque nós não estamos amando assim como deveria amar. Nós estamos dedicando a sua vida, a nossa vida, como devia dedicar. E por isso, irmãos, a nossa vida está passando e as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque o amor a Deus, ele está esfriando, ele está acabando, e as pessoas estão mais preocupadas com o interesse próprio do que com o interesse de Deus na sua vida. Abre o teu coração e receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia.